Cá estamos de novo. Hoje vamos para o último capítulo de Efésios. Onde é que estão os vencedores aqui? Uhul! E ainda bem que hoje já não se fazem cartas tão longas, porque eu acho que nenhum de nós iria ler se recebesse uma carta deste tamanho. Quantos é que são como eu, que quando o que está escrito obriga a que se mexa no ecrã, vocês não leem tudo? Eu, se vejo que escreveram demais, eu já penso, eu não vou ler isto, que isto vai dar muito trabalho. Mas, na altura do primeiro século, não havia telefone, não havia muitas outras coisas que hoje há. Então as cartas eram assim mais longas, diziam mais coisas. Quem é que ainda é do tempo que chegou a receber cartas do correio que não eram para pagar? Hoje a gente só recebe faturas no correio e mesmo assim muitas delas já foram transformadas em e-mail. Mas ainda me lembro de ir ao correio e haver aquela colinha para a gente pôr no envelope e no selo. Porque nós somos do milénio passado. Quantos? Vamos ler Efésios 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas religiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. E a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, nós queremos agradecer, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigada pela Tua palavra escrita e Espírito Santo, que a palavra possa se transformar vida em nós. Que nós saibamos entendê-la com a nossa mente e também vivê-la com o nosso coração, com a nossa vida. Ó Senhor Jesus, que a Tua palavra possa
é criar raízes profundas em nós, para que nós possamos frutificar cada vez mais e vivê-la todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de Efésios, é uma carta bastante prática, e neste capítulo, no início, começa por falar então acerca de pais e filhos. E nós precisamos cada vez mais e mais aprender o que é ser pai, aprender o que é ser filho, porque hoje nós andamos a ver muita confusão, porque não se sabe o que é a tarefa de cada um. Hoje nós vemos muitos pais a obedecer aos filhos, mas a palavra de Deus diz que os filhos devem obedecer aos pais. Do versículo 1 ao versículo 2 há uma mudança em termos de verbo. Da palavra obedecer passa a palavra honrar. Quando é que eu deixo de obedecer e passo a honrar como filha? A palavra de Deus diz que na realidade nós vamos honrar os nossos pais sempre, mas, por exemplo, no casamento deixa de haver obediência aos pais, porque a palavra de Deus diz que deixa o pai e deixa a mãe e vão constituir uma nova família. Então, na realidade, esta obediência, e puxando um bocado um outro slogan, é minha casa, minhas regras. Enquanto viverem na minha casa, tem de haver obediência. Minha casa, minhas regras. Mas eu já tenho o meu dinheiro. Enquanto vives na minha casa, tu vives debaixo das minhas regras. Se queres fazer as tuas regras, então podes alugar uma casa para ti. Nós, por exemplo, vemos muitos problemas às vezes acontecerem no casamento quando quem casa fica na casa dos pais. Porquê? Porque do versículo 1 ao versículo 2, agora os filhos já só querem honrar, mas ainda a mãe quer escolher o que é que se vai almoçar e o que é que se vai fazer. Porque ainda há ali uma minha casa, minhas regras. Entendem? Por isso é que nós temos que realmente orar para que quando os nossos filhos querem formar família, para que eles estejam financeiramente livres e disponíveis para o fazer. Claro que há situações em que nós precisamos de alguma adaptação, mas aí nós precisamos também de ter sabedoria, de saber que precisamos de ter sabedoria. Por exemplo, todos vocês sabem que quando o Vítor e a Isabela casaram, ainda ficaram uns meses lá em casa. Eu sabia que eles estavam na minha casa, mas ao mesmo tempo eu já sabia que eles estavam a constituir a família deles. Então, antes deles casarem, havia uma regra que eles tinham que estar em casa e apagar as luzes até à meia-noite. Quando eles se casaram, eu tive que alterar essa regra. Eu disse, não, se eles querem sair e chegar mais tarde, desde o momento que nós saibamos onde é que eles estão, para não chegarem, não pelo facto de eu não querer que eles estejam na rua, mas pela preocupação. Uma pessoa não chega até às 3 da manhã, a gente pensa, será que teve acidente? Será que aconteceu alguma coisa? Mas nós precisamos de, como filhos, também entender que enquanto moramos em casa dos pais, é bom avisar quando nos atrasamos, não porque eles estão a desconfiar de nós, mas porque eles nos amam e necessitam de saber onde nós estamos, só para eles não se preocuparem. Uma das coisas que eu sempre fiz lá em casa, os meus pais sempre tinham horário. Olha, Rita, tu tens que chegar até às 10. A que horas é que vais chegar? Amanhã às 8 eu já estou aí. Sempre foi assim. Quando eu via que havia qualquer coisa que me iria atrasar, antes de estar atrasado, porque nós antes de atrasar já sabemos que estamos atrasados, sim ou sim? Ninguém descobre que está atrasado meia hora depois, né? Então, antes de nós atrasarmos, a gente já avisa, ei, eu estou atrasado, eu vou chegar mais tarde. Eu lembro-me uma vez, eu estava com uns amigos, eram todos cristãos, tínhamos feito já conjuntos, e já não me lembro muito bem, mas eu saí para estar com eles num sábado. Então eu tinha falado com os meus pais, olha, este sábado eu vou estar com o pessoal de não sei o quê e tal. Está bem. Eu cheguei numa terça-feira, mas nunca houve problema, porque eu ia avisando, olha mãe,
convidaram para dormir em casa de não sei, eu podes, não sei o quê. Depois no domingo, olha, afinal vai haver um churrasco hoje à tarde, não te preocupes, não sei o quê. Então, eu saí no sábado, voltei na terça-feira e continuei a ser uma filha querida e fofinha. Porquê? Porque telefonava, posso, dá, não sei o quê. E isto, quando nós obedecemos, nós também fazemos uma coisa como filhos. Quando há obediência da nossa parte, eu sempre disse isso às minhas filhas, quando vocês mais me obedecerem, mais confiança eu vou ter em vocês. Então aquela coisa de haver sempre um feedback, onde é que eu estou, com quem eu estou, vou atrasar, porque é que eu atraso, dá-nos muita liberdade. Eu reconheço que às vezes há muitos pais que estão muito preocupados com os filhos, porquê? Porque os filhos não dizem com quem estão, os filhos não dizem o que é que estão a fazer, os filhos omitem, e depois há desconfiança. E depois entra no terceiro versículo que diz: os meus filhos estão muito zangados, provoquei-os à ira, mas muitas das vezes os filhos provocaram esse problema, porque não souberam obedecer e honrar. Hoje eu não preciso de obedecer aos meus pais ou aos meus avós, mas eu preciso de os honrar. O que é isto de honrar? É manifestar apreço, é um sentimento de dever. Eu tenho um dever para com a pessoa. E tu podes até pensar assim, mas os meus pais nunca fizeram nada por mim, ou me abandonaram, foram maus pais. Também há maus pais. Aqui há um segredo. Se não temos nada de bom para dizer, permaneçam em silêncio. Não desonrem os pais por aquilo que falam. Eu lembro-me há muitos anos atrás, eu e o Aguinaldo estávamos a fazer um encontro de crianças e era um menino, ele tinha entre 9 a 10 anos e a mãe dele tinha casado novamente, ele não tinha qualquer tipo de relacionamento com o pai e ele quis falar com o pastor Aguinaldo porque ele tinha uma dúvida existência, ele estava a ter uma crise no seu coração. E então qual era essa crise? Ele veio perguntar ao Aguinaldo: pastor, é pecado eu gostar mais do meu padrasto do que do meu pai? O menino, ele estava... E o Aguinaldo disse que não, que era super normal, porque nós conhecemos, não é? E é um amor. Ele hoje é pastor, o padrasto deste rapaz. Ele hoje é pastor. E nós dissemos, não, querido, não é pecado nenhum. Nós compreendemos perfeitamente, ele é que está a cuidar de ti, ele é que cuida da tua mãe. Podes ficar tranquilo. Mas nós precisamos, quando não temos nada de bom para dizer, então permanecemos em silêncio. E muitas das vezes nós, principalmente quando são famílias monoparentais, nós temos que ter cuidado de não dizer mal do nosso ex aos nossos filhos. Para quê? Para não os levar a pecar por desonrarem pelas conversas que ouvem de nós. Eu sei que há muitas das vezes há pais que tiveram maus relacionamentos com o outro pai do filho. Mas nós temos que ter cuidado para ajudar os nossos filhos a sempre honrarem o pai ou a mãe. Porquê? Porque é o primeiro mandamento com promessa, diz aqui em Efésios, para que vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Noutras traduções diz para que sejas próspero e tenhas uma longa vida. Então nós temos que ir ensinando, até com o exemplo. Uma das coisas que eu aprendi muito com o exemplo, o meu pai perdeu a mãe quando tinha 16 anos. E em 6 meses o meu avô estava casado novamente. Mas o meu avô não fez uma boa escolha na segunda esposa. Então o meu pai não conseguiu viver com a senhora. Fizeram uma experiência que durou muito pouco tempo. Mesmo dias, e foi viver com os tios em Lisboa, que depois foram quem o educou o resto da sua juventude até ele casar. E o meu avô, quando fez este segundo casamento, imigrou para a França. Então nós temos aqui, durante uns 40 anos, em que o meu avô estava em França, nós recebíamos um postal no Natal, daqueles
não é? Dizer Feliz Natal. E em agosto o meu avô vinha de França e nós íamos à casa dele e recebíamos sempre um saco de repousados. Portanto, o meu avô era uma pessoa que enviava um postal no Natal e nos oferecia um saco que eu vos digo que eram repousados maravilhosos que não haviam em Portugal. Isto na década de 80, para quem não era daqui, em Portugal havia uma grande crise. A década de 80 foi muito complicada em Portugal. E então, os repousados de França eram um espetáculo, porque eram coisas que nós não víamos aqui. Portanto, era um grande saco. Eu lembro-me que eu e as minhas irmãs, nós íamos lá à casa e já sabíamos que no dia a seguir ia haver a divisão de repousados. Então era eu e as minhas irmãs, a gente a dividir as dezenas e centenas de repousados pelas 3 para ficar tudo, ninguém dizer que tinha mais ou que tinha menos. Entretanto, o meu avô foi envelhecendo, voltou, quando entrou na reforma, voltou para Portugal, passou por um divórcio um bocado complicado, começou a envelhecer, começou a ter diabetes, começou a não poder mais viver sozinho. E a minha mãe, o contacto da minha mãe com o meu avô era ainda menor que o do meu pai, era um completo desconhecido. E os últimos, ainda uns bons anos de vida, o meu avô viveu em casa com os meus pais e a minha irmã mais nova. Que ela, a figura do meu avô para a minha irmã mais nova, nós temos uma diferença de 20 anos, é completamente diferente da figura de avô que eu tenho, porque ela teve um relacionamento muito intenso com o avô Chico. Mas, apesar de nós olharmos para o registro de vida e dizer assim, o meu avô não fez nada pelo meu pai, o meu pai soube honrar o pai dele, levando-o lá para casa e cuidando dele nos momentos em que ele já não podia mais de ficar sozinho. E para a honra e glória do Senhor, por causa desse exemplo de vida, o meu avô, na última semana de vida dele, quando já ia amputar a segunda perna, porque ele tinha diabetes, ele converteu-se e aceitou o Senhor Jesus. Então, hoje está o meu pai com o pai dele no céu a comerem um bom churrasco atrás da nuvem e a terem uma comunhão e uma convivência que não tiveram aqui. Mas nós precisamos sempre de, ok, Senhor, nem sempre é fácil, mas se é da vontade de Deus, nós podemos ter a certeza de que nós vamos ser abençoados, por muitas das vezes, como diz o bom português, fazer das tripas coração e dar aquele passo quando nós não vimos nenhum retorno do outro. Mas é isso que é viver a vida de Deus. O amor de Deus em nós produz atos de amor. Então nós precisamos de honrar os nossos pais. E a palavra de Deus diz também para os pais não provocarem os filhos à ira. Uma das coisas que provoca os filhos à ira é a desconfiança. Então nós precisamos de saber se a desconfiança está a acontecer por causa do comportamento dos filhos, e aí precisamos de conversar, ou se é uma desconfiança barata, que não conseguimos ver os nossos filhos crescer. Uma coisa que irrita muito os filhos é quando os pais ainda tratam um jovem como se fosse uma criança. Nós precisamos de deixar os nossos filhos crescerem. Quando eles têm 4 anos, eles têm que fazer as coisas e as decisões que uma criança de 4 anos pode fazer. Quando têm 8 anos, eles têm que fazer as coisas que uma criança de 8 anos pode fazer e tomar as decisões que uma criança de 8 anos pode fazer. Quando as minhas filhas tinham 8 anos, já não era eu que decidia a roupa delas. Eu sei que uma criança de 8 anos já me consegue dizer se gosta mais de uma calça verde ou de uma calça castanha. Eu ter que, não, mas eu gosto é de uma azul, quer dizer, já é não estar a permitir a criança crescer. A maneira como eu falo com uma criança, quando ela se torna adolescente, tem que ser uma maneira diferente. Irrita muito uma criança, um adolescente, quando nós não... Mas aqui é que está... Os pais também têm que dar ferramentas aos filhos, quanto mais cedo melhor,
para eles aprenderem a crescer. Às vezes nós deixamos as crianças sendo crianças muito tempo e depois, quando queremos que elas decidam, elas não têm ferramentas. E a criança sente-se irritada porque se sente, ou o jovem, porque não está a conseguir um bom raciocínio, um olhar crítico sobre a situação para saber decidir. E os pais estão irritados porque ele nunca mais cresce, tem 40 anos, quando é que faz da vida dele alguma coisa? Então nós precisamos de pedir sempre a Deus muita sabedoria. Nós precisamos então de criá-los na disciplina e na instrução do Senhor para que eles possam aprender a crescer com raízes e com asas. Há uns tempos atrás eu falei sobre uma pregação que era que temos que crescer com raízes, mas temos que crescer também com asas. Vamos então nos próximos versículos que fala acerca desta relação entre ser servo e ser patrão. Todos nós temos esta relação, seja no trabalho, por exemplo, eu acho que todos nós somos servos dos nossos clientes. O cliente é que manda, tem sempre razão, é verdade ou não é? Então, todos nós em algum momento somos servos. E quando nós chegamos a um café e eu digo, eu quero um café sem princípio, em caneca escaldada, eu é que estou a dar as diretrizes e estou, né? Tem que ser como eu quero. Mas a palavra do Senhor diz para nós fazermos tudo com respeito, com temor, com sinceridade, fazê-lo bem. E muitas das vezes nós ficamos a pensar porque é que não estamos a progredir na nossa carreira ou profissionalmente. Eu acho que todos vocês se lembram de quando apareceu a Uber, que os taxistas ficaram muito assustados. Na realidade, tanto o trabalho do táxi como do Uber é-me levar do ponto A ao ponto B. Só que este é o básico. E há no capítulo 17 de Lucas, do versículo 7 ao 10, não precisam de abrir, Jesus está a falar e diz assim, que aquele servo que faz o que lhe foi pedido é um servo inútil, porque só fez o que lhe foi pedido. E nós estávamos habituados a pedir ao taxista para nos levar do ponto A ao ponto B e ele fazia isso. Se nós olharmos para a Bíblia, na realidade, então ele foi um servo inútil, porque só fez exatamente o que a gente pediu. Era, levem-me do ponto A ao ponto B. Quando a Uber apareceu, começou a haver um certo respeito ou uma maior honestidade que havia antes. Toda a gente sabia, coitados dos turistas que chegassem no aeroporto em Lisboa e pedissem ir para o Hotel Ritz, o taxista o que é que ia fazer? Umas voltinhas a mais. Era já conhecido, não é? Taxista do aeroporto, quando descobre um turista que pede para ir para um hotel, vai dar umas voltinhas a mais. Na Uber, isso não foi tão possível. Porquê? Porque a gente vê pelo mapa, não é? Ele agora já não vai conseguir dar as tais voltinhas. Ambos estavam a fazer o que lhes foi pedido, de A a B, mas a gente viu diferenças. E hoje nem tanto, por causa até da pandemia, mas eu ainda me lembro de entrar em Uber que me ofereciam água e reboçados. Quantos receberam água e reboçados de táxi? Quantos receberam água e reboçados de Uber? Quantos é que o senhor do Uber disse assim, quer que eu mude o canal da rádio? Quantos do táxi a gente ouviu isso? Sabem porquê é que a concorrência ficou preocupada? Porque a concorrência, eu não quero dizer mal dos taxistas, mas é só porque é um exemplo que vivemos, os taxistas agora também ficaram mais espertos. E eles deixaram apenas de fazer aquilo que lhes era pedido e começaram a dar o algo mais. Quando nós damos o algo mais, nós progredimos. Eu lembro quando eu trabalhava no banco, que eu tinha colegas que se tocasse, era a hora de saída às 5, eles deixavam às vezes 2 processos em cima da mesa, que tinha demorado 1 minuto para
para colocar no computador e o cliente em 1 minuto tinha a situação resolvida. Mas como já eram 5 horas, ficou aqui, era 1 minuto, estou mesmo a falar, era só quase, e disseram, não, ele que espera até amanhã. Epá, eu às vezes assim, eu às vezes ficava tão aquela coisa aqui por dentro, dá cá que eu faço. Sabem? Eu nunca fui, eu é uma coisa, porque eu sinto muito isto, se eu fizesse no outro dia, eu estava a falar com as minhas filhas, porque depois quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem, e eu disse assim, eu como mãe, sou uma boa mãe ou sou uma mãe inútil porque só estou a fazer o básico? E elas disseram, não mãe, tu és uma boa mãe. E eu disse, não, mas tipo assim, eu faço-te comida eu tenho que fazer. E depois a Esther, para eu não ficar tão triste, ela disse, oh mãe, mas tu fazes uma comida boa. Já, tipo assim, todos podem fazer comida, isso é o básico. Mas a minha filha, não mãe, mas tu fazes uma comida boa, foste tu, não foi? Tu fazes uma comida boa. Eu disse, pronto, então, sabem, porque a gente sabe quando alguém fez só porque tinha que fazer, ou quando alguém fez servindo de boa vontade, como se fosse ao Senhor e não aos homens. E este é o que nos faz progredir. Cafés há muitos. O que é que nos faz ir ao mesmo café? Ou o que é que nos faz deixar de ir àquele café? Todos nos deram o café, o preço é praticamente o mesmo, mas há diferenças que nos fazem voltar lá ou não. É aquele up. Há uma história que se dá muito quando nós estamos a falar acerca de liderança e de trabalho e de serviço, que o Sr. António entrou na sala do seu chefe muito zangado. E ele disse, é inadmissível. Então o Sr. José entrou na empresa há 6 meses e já foi promovido e eu estou aqui há mais de 5 anos e continuo no mesmo posto. E o chefe olhou para o Sr. António e disse assim, olha, então faça-me o seguinte, hoje nós estamos a pensar em fazer uns batidos de ananás, vá só ali à mercearia para ver o preço dos ananases. E o Sr. António foi e voltou e disse, olha, peço imensa desculpa, fui à mercearia, mas hoje lá eles não têm ananás. E o patrão olhou para ele e disse, então aguarde só um bocadinho. Ele chamou o Sr. José. Entra o Sr. José e ele disse assim, Sr. José, hoje nós vamos querer fazer um batido de ananás. Vai ali à mercearia, vê o preço do ananás e diz-me. 5 minutos depois, o Sr. António todo, então, mas ele já sabe, porque será que ele está a achar que eu sou mentiroso? O Sr. António está-me a chamar de mentiroso, estava muito aborrecido. O Sr. José voltou em 5 minutos e então o chefe perguntou-lhe, então, qual é o preço do ananás? E ele disse assim, olha, ananás hoje eles não têm, mas eles têm manga. E se você comprar 10 unidades, ele ainda faz um desconto de 20% de 20% no preço. Mas eles também têm banana, têm maçã, têm kiwi e têm melancia. E aqui estão os preços de tudo. E o chefe virou-se para o Sr. António e disse assim, é por isso que ele está aqui apenas há 6 meses e já foi promovido. Porque ele fez o pouquinho a mais. Da mesma maneira, o Senhor diz para nós, como patrões ou como chefes, é procedermos da mesma maneira. É aquele pouquinho. Já viram que às vezes há patrões que não seguram empregados nenhuns? Eu às vezes pergunto-me assim, mas será que nunca tiveram sorte? Muitas das vezes é porque eles fazem tão básico, tão básico, tão básico, que é fácil eu encontrar para onde ir. E nós sabemos que onde há muita rotatividade de empregados, a empresa não cresce. Quantos é que já sabem essa história? Eu gosto muito de um restaurante.
Eu não vou dizer o nome, que é para não fazer público. Não, vou fazer. Posso dizer. Eu gosto muito, que é o Apiadeiro em Sintra. Ali mesmo ao pé da estação. E eu e os meus pais, nós vamos àquele restaurante desde que eu sou criança. Quando eu era criança, pedia sempre o bitoque. Não é? Todas as crianças pedem o bitoque. Depois, conforme fui crescendo, fui começando a... É a Sofia também. Então, todas as crianças vão pedindo o bitoque. Conforme a gente cresce, é que começa a ter coragem de pedir coisas novas, não é? Novas aventuras. Quando eu comecei a namorar o Aguinaldo, quem é que eu comecei a levar para o Piadeiro também? Toda a família do Aguinaldo, que já nos veio visitar do Brasil, já foi ao abençoado Piadeiro. Agora, a gente leva porque é de família, mas há uma coisa interessantíssima. Os empregados são os mesmos há 40 anos. Eles ainda falam connosco. Então, a sua mãezinha, o seu paizinho, são os mesmos. É um restaurante que tem aguentado, que tem crescido, que tem muitos seguidores, e nós vemos que houve sempre são as mesmas pessoas. Alguns dos que eram empregados tornaram-se sócios, mas dá uma segurança muito grande quando tu vais a uma clínica e são sempre os mesmos médicos. É completamente diferente do quando tu vais e a clínica está lá, mas mudou o médico. Agora já não temos essa ginecologista, foi para qualquer outro. A gente fica assim, mas porquê? Porquê é que há esta rotatividade tão grande? E como líderes, como patrões, como alguém que vende o produto, nós temos que pensar, eu estou a ter sempre os mesmos clientes, voltam, trazem outros. A gente sabe que a publicidade boca a boca é a melhor. Eu estou a conseguir manter os empregados. Isso é muito importante, porque demonstra não a atitude dos empregados, mas demonstra a minha atitude. O que é que eu estou a fazer para não os irritar? O que é que eu estou a fazer para a mostrar que da mesma maneira que eles me servem, eu também os estou a servir de uma maneira diferente, mas com o mesmo respeito, com a mesma dignidade e fazendo as coisas como se fosse para o Senhor e não para os homens. Porque a palavra de Deus diz que de igual modo procedei para com eles. Qual de igual modo? O mesmo modo que a gente viu em relação aos servos. E diz assim, deixando as ameaças. É horrível trabalhar com alguém que nos ameaça, que está sempre a dizer, eu qualquer dia fecho isto, eu qualquer dia ponho todos na rua, não aguento mais. Depois ficamos sozinhos e não sabemos porquê. Então, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, porque Deus é Deus tanto dos patrões como dos empregados, está nos céus e que para com Ele não há acepção de pessoas, não há favoritismo. O Senhor não olha para um que tem mais status ou mais posição do que para outros. Deus olha sempre para o coração. E Ele deseja que todos nós no nosso coração tenhamos tudo aquilo que nós fazemos como se fosse para Deus e não para com os homens. Então, quando nós temos aquele cliente que nós sabemos que é chato, eu tinha uma colega minha, eu nunca a vi, nunca a vi, mas quando a gente já via que era ela que nos estava a ligar, quando eu trabalhava no banco, a gente já sabia. Às vezes até havia colegas meus que diziam assim, é não sei quantas, é para quem é que atende aí? Sabem aquela pessoa que era assim, mesmo complicada da vida? Era uma colega que era de Estarreja. Quando a gente via como é que se diz, no telefone, a dizer balcão de Estarreja, a gente já sabia, meu Deus, que era uma pessoa muito complicada. É nessas alturas que a gente dizia, Senhor, eu vou tratar do problema da minha colega de Estarreja como se fosse para Deus e não para com os homens. Porque quando nós servimos de coração, até o trabalho se torna mais fácil. Há pessoas que dizem, eu não me adapto a este trabalho, eu não me adapto a este ambiente, eu não suporto os meus colegas, eu estou por aqui com o meu chefe, eu estou por aqui com os meus funcionários. Irmãos, tudo tem a ver com coração. Se a gente quiser e dizer, Senhor Jesus, eu preciso me adaptar, e eu preciso de trazer luz no meio das trevas, eu preciso de demonstrar que tu podes fazer através de mim,
a gente adapta-se a qualquer lugar, a qualquer função, coisas que a gente nunca imaginou fazer, até podemos começar a fazer. Mas é muito mais acerca do nosso coração do que das circunstâncias. Porque há pessoas que se adaptam em qualquer lugar e há pessoas que nunca se adaptaram a nenhum lugar e a nenhuma equipa. Então tem muito mais a ver com o coração do que outra coisa qualquer. Trabalhem com entusiasmo. Quanto ao mais, vamos continuar. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura. Eu gosto. O Senhor aqui diz para nós sermos fortalecidos no Senhor. Isto tem a ver com o meu relacionamento com Ele. Para que eu me fortaleça, para que eu me anime, para que eu me encoraje no Senhor. E depois, não apenas no meu relacionamento com Ele, mas para que eu também seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Que é, eu vou tomar posse dos dons que Deus dá, eu vou tomar posse do poder que eu tenho em Jesus, eu vou tomar posse da autoridade que há no nome do Senhor, e isso também me vai fortalecer, porque há pessoas que até têm um relacionamento muito agradável com Deus, mas falham em buscar serem fortalecidos no poder, porque há pessoas que têm ânimo para sofrer. Ou seja, estão fortalecidos no Senhor, né? Na paz do Senhor isto vai e tal, estão animados, não choram, não entram no desespero, vão. Mas falta-lhes não, mas eu vou orar isto, tem que terminar, porque esta situação realmente é uma armadilha do diabo e eu sei que há como vencer isto. Por isso é que não é só fortalecidos no poder do Senhor, tipo eu aguento qualquer coisa, mas é também fortalecidos no seu poder, que é eu vou à batalha e eu venço. Porque há pessoas que são muito boas para sofrer, aguentam, mas têm dificuldade em batalhar. Há outras que estão sempre na batalha, mas não conseguem passar o sofrimento com algum ânimo e coragem. E aqui nós temos que aprender as duas coisas. Nós temos que ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, fortalecidos pelo relacionamento que temos com Deus, que nos dá ânimo, nos dá coragem. A gente aguenta as tempestades, mas ao mesmo tempo nós também sabemos que no seu poder a gente vai, a gente luta, a gente levanta-se, Deus é o meu braço forte, Ele faz por mim, isto não é o meu fim, é só uma passagem. E nós precisamos de aprender em Deus a viver com este que faz parte do nosso dia-a-dia. Aqui a palavra de Deus diz para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Não diz para ficarmos firmes se houver ciladas. Irmãos, ciladas, batalhas, é garantido. Eu sei que isto não é uma palavra profética muito bonita de se ouvir, mas eu vou-vos dizer, o dia mau chega a toda a gente. Então, cilada vai haver. No outro dia estava a ouvir uma pregação e ele estava a falar acerca de nós estarmos preparados, que até quando a gente diz assim, agora parece que a coisa acalmou, normalmente levanta-se briga de todos os lados. Uma briga nunca vem só. Não sei se vocês já repararam que às vezes nós estamos com muitas frentes de trabalho ao mesmo tempo. Estamos com um problema no trabalho, ficamos com um problema na saúde, o nosso filho está a sofrer um problema qualquer na escola. A gente diz, epá, mas foi tudo ao mesmo tempo. Normalmente é assim, quando o diabo se levanta para nos enfraquecer, ele levanta-se com tudo ao mesmo tempo. Parece que a coisa está... As tempestades são assim. É o vento, é a chuva e é o mar, é as ondas. Foi tudo ao mesmo tempo. Então, normalmente, isto também não é uma palavra profética que a gente gosta de ouvir, mas às vezes quando a gente dá por elas, é tudo ao mesmo tempo. Por isso é que nós vestimos toda a armadura. Eu não tenho que só defender o coração, eu não tenho que só defender a mente, eu não tenho que só defender os pés, eu tenho que me defender, eu tenho que me proteger e ao mesmo tempo eu tenho que estar preparada para atacar. Porque se a gente for para a guerra só para nos defendermos, morremos. A gente tem que ir para a guerra, saber que temos de nos defender, mas também temos que matar, temos que atacar. Então a palavra de Deus diz para nós vestirmos sempre com toda
a armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. E isto não é lutar contra pessoas, é lutar contra circunstâncias em oração. É nós sabemos que no mundo espiritual há batalhas. Vocês lembram-se que quando Daniel orou, ele jejuou, ele orou, e muitos dias depois aparece um anjo a Daniel e diz assim: desde o primeiro dia que tu começaste a orar, que eu vim para falar contigo. Mas eu encontrei um demónio nos lugares espirituais e tive que até pedir ajuda de outro anjo para batalharmos contra ele. Lembram-se? Ou seja, quando nós começamos a orar, quando nós começamos a jejuar, muitas das vezes nós oramos mal. Porque há pessoas que oram contra pessoas. Tira aquela pessoa da minha vida. Muda aquela pessoa. Que lhe caiam. Faz a tua vingança, Senhor, porque o dia... É ou não é? Manda um raio do céu, Deus. Mostra que és o Senhor. E tudo errado. Tudo errado. Estamos aí. Quantos? Somos todos iguais, irmãos. Mas o Senhor vai nos ensinando. E então, nós precisamos o quê? De começar a orar nos lugares celestiais. Porque aquela pessoa que nos está às vezes a fazer mal, ela está a receber uma influência maligna. E nós temos que estar a orar para que aquela pessoa não seja mais influenciada. Ou que o Senhor altere as circunstâncias. Que nos ensine a como nos relacionarmos com aquela pessoa. Nós às vezes, quando é ataques, a gente tem mesmo que dizer: Senhor, abre-me a porta certa, não permitas que o diabo me engane abrindo portas erradas, dá-me sabedoria. Nós temos muito mais que orar por nós do que pelos outros. Às vezes as pessoas oram muito mais para que Deus mude os outros, mas na realidade a oração correta é: Senhor, muda-me a mim, dá-me sabedoria a mim, não é? Dá-me discernimento a mim, ensina-me, fortalece-me. E quando essas coisas acontecem, nós estamos a fazer a oração certa. E muitas das vezes nós temos que orar mesmo por outras pessoas, mas é sempre, às vezes nós sabemos que elas têm uma confusão na mente, então Senhor, eu quero orar para que haja toda a libertação de todos aqueles pensamentos que estão a levar esta pessoa a tomar decisões tão erradas. Tira, Senhor, traz a tua verdade, a tua justiça. Então nós precisamos de aprender a orar mais espiritualmente e menos carnalmente, não é? Olhar mais para as coisas que são espirituais do que olhar para as pessoas em si. E nós precisamos de orar mais por nós, que Deus nos mude e nos dê sabedoria a nós, do que Deus mude os outros. Todo o casamento feliz é aquele em que a gente aprende a orar para Deus, dá-me paciência. E não aquele em que a gente diz: Deus, muda o meu marido. Tem que sempre começar por mim. A gente ora por nós: Senhor, ajuda-me a saber como é que eu toco no coração dele. Ajuda-me, Senhor, a ser sábia para que ele faça todas as minhas vontades. Mas a gente... Mas nós precisamos de orar por nós, não é? Nestas coisas, e que a gente não aceita as mentiras do diabo na nossa cabeça. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Não é se o dia mau vier. O dia mau é garantido, mas há uma coisa ótima. Também é garantido o dia bom. A Bíblia não diz que todos os dias são maus. A Bíblia diz: no dia mau estamos no dia bom. Vamos também celebrar o dia bom. Mas quando vier o dia mau, e o que é que acontece no dia mau? Depois de terdes... Já é outra, então, não? Yeah. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes... O que é que acontece no dia mau? Vencemos tudo. Aqui isto é viver pela fé. É eu saber quando o dia está mau, Senhor, hoje a coisa está feia, mas eu vou vencer tudo. Quando nós vestimos a armadura do Senhor, quando nós entramos na oração correta, uma das coisas que a gente tem a certeza é: o dia está mau, mas eu venci tudo.
Há pessoas que têm medo do dia mau porque pensam, eu vou perder. O que é que a Bíblia diz? No dia mau e depois de venceres? Tudo. Então o dia mau começa mal, mas termina? Mas se eu entro no jogo, o Sporting ganhou o campeonato porque acreditou 20 anos depois que era possível. Mas assim, se nós pensarmos que o dia mau é para a destruição, eu vou-vos dizer, vamos ser destruídos. Mas se nós tomarmos posse do que está escrito em Efésios 6 e soubermos que no dia mau vamos vencer tudo, nós entramos a dizer, espera lá, que isto já está ganho. Amém? E como é que está ganho? Quando nós nos revestimos com a verdade, com a justiça, com o Evangelho da paz, com a fé, com a salvação e com a palavra de Deus. Verdade. Nós temos que estar afirmados na verdade. Justiça. Fazemos tudo pela justiça. Preparamos para o Evangelho da paz. Estamos aqui para trazer paz e não guerra. Fé. Hoje o meu dia começa mal, mas vai terminar vencendo tudo. E sabendo que vivemos a salvação de Cristo e tendo a palavra de Deus no nosso coração. Continuando, próximo. Com toda a oração, em todo o tempo. Senhor, não sei o que fazer. Pergunta, oração não é eu ter que estar no silêncio, ter-me de ajoelhar, começar a empostar a voz, que há pessoas que pensam que para orar é preciso. Senhor Deus e Pai, né? Até muda o timbre. Nada disso. É no desespero a gente diz, Senhor, e agora? Às vezes Senhor, ajuda-me a não dizer nada. Quantas? Às vezes a nossa oração é, Senhor, ajuda-me, dá-me, acalma aqui a minha língua, Senhor, não me deixe dizer aquilo que... Pronto, enfim, todas as mulheres têm estas lutas. Os homens às vezes não sabem a luta que nós fazemos para permanecer em silêncio. Só nós é que sabemos, não é, meninas? Mas isto é a nossa oração e súplica em todo o tempo. E é assim que nós vencemos tudo no dia mau. Então, orando em todo o tempo, e eu gosto, vigiando com perseverança. O que é vigiar? Sabem aquele cantinho do olho, tipo assim, eu estou a ver. Há muita gente que se esquece de vigiar. Esquece de vigiar o casamento, de vigiar o que vê na internet, de vigiar como é que estão as finanças na família. Às vezes, apanhei um susto quando vi o meu cartão de crédito. Querida, então, não vigiaste? Então nós também, se vigiarmos, antes do dia mau acontecer, nós já estamos vigiar os amigos dos nossos filhos, vigiar como é que estão as conversas lá no trabalho, a gente percebe coisas às vezes antes do tempo. Este vigiar com perseverança fica esperto. Né? Se fosse hoje em português, Paulo escrevia assim, e fica esperto. Né? Olha, vê o que é que está a acontecer à tua volta, o que é que está a acontecer na tua casa, o que é que está a acontecer na tua mente. E ele depois diz, e súplica por todos os santos, eu gosto disto, ora pelos outros também. E Paulo até diz, e ora por mim. E nós podíamos pensar assim, então, mas ele que era o líder, uma pessoa já tão conceituada, estava a pedir para a igreja orar por ele. Irmãos, não existem super-heróis. Nós precisamos uns dos outros. Porquê é que nós aqui na igreja, vocês oram sempre por mim e pelo Aguinaldo todos os domingos quando nos reunimos? Porque nós, assim como se Paulo precisava de oração, imaginei eu e o Aguinaldo, né? Então, porque nós precisamos de oração para que vocês nos ajudem em oração, para vencerem batalhas nos lugares celestiais, para que nós possamos continuar o nosso ministério e o nosso trabalho. Então, nós precisamos de orar uns pelos outros, orai com súplica por todos os santos. E não é falta de fé o pai de família pedir aos filhos, orem por mim
porque o pai e a mãe estão com um problema no trabalho. Claro que a gente não leva peso aos nossos filhos que eles não aguentem. Mas há coisas, isso não faz com que os filhos respeitem menos os pais. Isso faz com que os filhos respeitem ainda mais. Porque os pais são abertos quando dizem: eu preciso que vocês orem por nós para sabermos o que vamos fazer a seguir. Coisinhas tão simples. Não é porque somos líderes, ou seja mesmo no trabalho, ou na nossa casa, que nós vamos dizer: eu não preciso da oração dos outros. Paulo também pediu oração por ele. Não é fraqueza, é ato de fé. Amém? Vamos continuar. E para que sabais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico. Tíquico foi o irmão que levou a carta. Naquela altura não havia CTTs. A maioria das cartas que eram enviadas eram sempre levadas por alguém. E agora isto também é muito interessante. Será que nós temos um Tíquico na nossa vida que, se levar notícias acerca de nós, pode falar tudo a nosso respeito e tudo o que nós fazemos, porque é bom? Porque aqui Paulo estava a dizer: eu vou-vos enviar Tíquico, ele vai falar tudo a meu respeito, o que faço, e eu estou à vontade, eu sei que ele só tem coisas boas para falar. E isto nós precisamos de ter a integridade na nossa vida, para não termos medo de quando falam de nós. Porque há pessoas que, tu vês um grupinho de 4, calaram-se quando tu entraste, e tu dizes: estavam a falar de mim. Isso aí é rabo preso, como a gente costuma dizer. Se nós soubermos quem somos e o que temos feito, a gente diz: podem falar, porque eu sei que só vão falar coisas boas, meus amados e fiéis Tíquicos. Se vocês tiverem um filho, este é um nome agradável. Ó Tíquico! Ó Tíquico! Vem almoçar, Tíquico! Então, o Tiquiquinho, não é? Então, nós precisamos de ter uma integridade na nossa vida. E isto foi no final da carta de Efésios. E se vocês virem, Paulo, ele ensinou tanto acerca de filhos, de casamento, de relação no trabalho, da relação com Deus. E depois no final dele dizer: podem-lhe perguntar tudo. Aqui mostra um homem que estava com o coração tranquilo, porque ele sabia que aquilo que ele tinha escrito, os 6 capítulos que ele tinha escrito, estavam em conformidade com aquilo que ele estava a viver. E quando nós vivemos a integridade, a gente não se importa que alguém vá à casa dos nossos pais, que a gente já não vê há muito tempo, e vá falar acerca de nós, que a gente sabe que vai falar bem. Então todos nós temos que ter esta vida limpa, íntegra, em que podemos ter Tíquicos que são amados por nós, são fiéis conosco, são fiéis no ministro do Senhor, e que podemos enviar para que saibais a nosso respeito, e Ele console o vosso coração. Ele estava a dizer também esta parte do consolo, porque Paulo estava preso. Então Paulo estava a escrever para uns amigos na igreja de Éfeso e ainda dizia assim: e olha, Tíquico vai-vos dizer que as prisões são más, mas podiam ser piores. Sabem aquela coisa? Vai-vos consolar, nós estamos bem, estamos na graça do Senhor aqui nesta cela fria, mas Ele vai-vos consolar, vai falar acerca de nós. Sabem? E isto também é uma maneira bonita de nós vivermos as nossas lutas. Paulo também estava numa luta muito grande, estava preso, sabia que a qualquer momento seria chamado por César, seria visto e seria decapitado, mas ele estava também preocupado em consolar os outros. Sabem que quando nós ficamos mais preocupados com os outros, não é preocupados com o que os outros fazem na vida para andar a fofocar, mas que a gente queira consolar os outros, a vida é mais bonita. Uma pessoa que só está preocupada com ela, muito centrada nela, a vida fica muito pequenina. Mas quando nós fazemos amizades, temos relacionamentos e as pessoas dizem assim: mas como é que estão as coisas? Não, as coisas elas estão bem. Uma das coisas que nós dizíamos muito, quando o meu pai foi para o lar, as pessoas dizem: como é que está o Fernando? Sim, fisicamente o Fernando estava a deteriorar-se, não é? O cancro estava a aumentar. Mas uma das coisas que a gente dizia assim:
para consolar as pessoas, porque nem todas tinham coragem de o ir visitar, que nestas alturas há muita gente que diz assim, eu quero me lembrar do Fernando como ele era. Eu, por acaso, gosto de ver as pessoas enquanto as puder ver, acho que a gente pode e deve manter o relacionamento. Mas uma das coisas que nós tínhamos sempre a preocupação era dizer assim, o lar onde ele está é maravilhoso, tem um quartinho só para ele, as empregadas são muito queridas, e não estávamos a mentir, estávamos mesmo a consolar aqueles que queriam saber acerca do Fernandinho. Então a gente contava as coisas boas e a gente dizia assim, continua a comer o seu pastel de nata, a dar as boas notícias. Pronto, temos que consolar. E sabem que aquela coisa, quando nós colocamos o nosso coração também para consolar os outros, as nossas batalhas parecem mais pequenas, porque a gente começa à procura das coisas boas. E isto nos ajuda. Então, Paulo, ele quis também enviar a carta, não apenas para dar instrução à igreja e ajudar a igreja a crescer, mas também para a consolar, a mostrar, olha, eu ainda tenho a liberdade de escrever, recebo aqui ainda a visita do Kiki, que agora ele vai-vos levar esta carta. E depois ele termina e nós precisamos de saber, quando nós andamos com Deus, paz é connosco, amor e fé. Então nós podemos crescer sempre em amor, em paz e em fé no Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé para orar. Ó Senhor Jesus, nós queremos realmente, Senhor, pedir que Tu nos ajudes, Espírito Santo, a viver tudo aquilo que Tu nos ensinas. Nós queremos ser bons filhos, nós queremos ser bons pais, nós queremos ser bons servos, nós queremos ser bons líderes. Nós queremos, Senhor, descansar sempre sabendo que no final do dia mau nós vencemos todas as coisas, Senhor. Porque nós nos revestimos da Tua armadura, Senhor. Que nós saibamos viver na justiça, na verdade. Que nós saibamos andar com fé, levantando, Senhor, sempre a Tua palavra, Senhor, na nossa vida, Senhor. Que nós saibamos, Senhor, estar sempre com a certeza da nossa salvação, Senhor, espalhando o Evangelho da paz onde quer que nós estejamos, Senhor. E, Senhor, ajuda-nos a preservarmos, a sermos vigilantes, em mantermos a oração, para ficarmos sempre inabaláveis, Senhor. Que saibamos crescer na Tua fé, que saibamos crescer no Teu amor, que saibamos, Senhor, crescer na Tua graça. Ó Senhor Jesus, e que nós saibamos crescer na Tua paz. E, Senhor, que a nossa vida seja íntegra, que quando alguém falar de nós, a nosso respeito, leve boas novas e console o coração de muitos, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém.